Boa noite, amigos. Como Boa vão? Tudo noite. bem? Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo? Tá, né? Tá bom, obrigado. Tinha dado um sinal aqui que não estava funcionando, mas está tudo certo. Pessoal, hoje a nossa live, nós tivemos um problema aqui. Na verdade, foi o Leonardo que não pôde chegar a tempo, então nós vamos transmitir tudo aqui pelo Zoom. Depois a gente vai subir essa live aqui no YouTube, mas aqui nós vamos ficar só na, aqui na sala do Zoom, tá? É, Gente, antes de mais nada, daqui a pouco a Simone entra aqui, que ela falou, e vai mandar o link lá para os grupos, para o pessoal poder entrar aqui pela sala do Zoom, tá? Pessoal, só antes de mais nada, falar uma coisa aqui, que nós estamos agora num período de BUD, né? Ou seja, de mercúrio em combustão. Mercúrio, na verdade, começou a combustão dele no mês passado, no dia 15, né? E vai até o dia 22 aqui, pelo que eu estou vendo, combustão de mercúrio, né? Na verdade, eu estava comentando, inclusive, que é claro que esses fenômenos que acontecem com esses planetas, qualquer que fosse, né? Naturalmente, os assuntos que ele rege, né, seriam naturalmente afetados, né? Por exemplo, agora, atualmente, né, ele está transitando pelos últimos graus da constelação de Cânia, né, que é a própria constelação que ele já rege, o próprio signo que ele já rege, o que naturalmente é positivo. E essa positividade, então, seria capaz, inclusive, de reduzir efeitos possíveis, né, efeitos nocivos, né? Mas agora, já no dia 11, ele muda de posição e vai na constelação de Tula, que é Libra. Mas até, pelo que eu estou dizendo, pelo que eu disse aqui para vocês, pelo menos até o dia 21, realmente Mercúrio ficará em combustão, né? Agora, uma outra coisa importante que nós estamos vendo aqui é justamente de que amanhã no final do dia, né? Na verdade, o Guru, né? Ou seja, o Júpiter, ele entra em movimento retrógrado, o que é bastante importante, né? Então ele fica em movimento retrógrado. É bom dizer que atualmente ele está na constelação de Vríshaba, né? Que é Touro, né? Então esse posicionamento precisa verificar, né? Se você tem algum graha, né? No seu mapa que esteja em Vríshaba, em Touro, né? Porque naturalmente grahas que estivessem ali seriam afetados durante o período retrógrado dele com muito mais força, principalmente se ele estivesse ali próximo de 27 graus, 25 graus ali, ele seria realmente bastante atingido, o Graha que estivesse na constelação de Vríshaba, que é Touro, né? Agora, ele fica em movimento retrógrado até fevereiro, né, de 2025, pelo que eu estou vendo aqui. Na verdade, até o dia 2 de fevereiro de 2025. O movimento retrógrado do Guru, na verdade, o que eu ia dizer agora é o seguinte, que atualmente, desde o começo da semana, né? Aliás, desde o começo do mês, o Guru, o que é o Júpiter, né? Que é esse daqui, ele está atualmente, nem vi se vocês estão vendo essa, tá vendo? Ele está atualmente na constelação de Vríshava, como eu disse, mas ele está no movimento estacionário, né? O que significa isso? Que o planeta ele tem a sua órbita, né, constante e direta, né, ou seja, ele está sempre indo para frente, né? Naturalmente, a questão do movimento retrógrado se deve justamente à questão de que nós estamos tendo como referência o Sol, né? Então, o Sol, vamos dizer o seguinte, que nós temos três pontos de referência. Um dos pontos de referência é onde nós já estamos, que é o planeta Terra, né? Seja lá onde você estiver, em qual lugar do planeta que você estiver, né? Então isso vai ser uma referência. E aí você tem uma segunda referência, que é o Sol, e a terceira referência, que seria o planeta. Você poderia até ter uma quarta referência, que são as estrelas que estão atrás dos planetas, né? Ou seja, os signos, né? Isso, então, poderia fechar essa conta que nós estamos fazendo, que é uma espécie de triangulação, né? Ou seja, um cálculo trigonométrico.
Agora, essa questão aqui ela é importante justamente porque o guru ele rege as questões da prosperidade, né? Então, lógico que tem vários assuntos que ele rege, né? Por exemplo, ele rege a própria espiritualidade, a religião, a prosperidade, como eu disse, na questão de filhos e casamento também ele tem uma grande importância nisso, né? Então, todos os assuntos que ele rege seriam naturalmente, vamos dizer assim, um pouco abalados, né, durante esse ciclo até fevereiro, tá? Justamente porque ele está em movimento retrógrado, o que indica que ele não está no movimento normal dele, né? Ou seja, ele sai do normal dele e entra numa posição de complexidade, né? Agora, é claro que uma pessoa que tenha esse planeta retrógrado, que tenha, né, o Guru retrógrado no mapa já originalmente, né? E isso só seria possível se a pessoa tivesse esse planeta, o Guru, né, da casa que o Sol está, contando 5 bhavas à frente, ou 6, né, até a nona bhava, ou seja, ele poderia estar na quinta até a nona para ele poder ficar retrógrado. Muitas vezes ele está na quinta, ou então está na nona, contando a partir de Súria, mas mesmo assim ele não está retrógrado, né, justamente porque ele precisa estar numa determinada distância, uma certa longitude, né, do Sol, por exemplo. Agora, nós temos também o Shani em movimento retrógrado, né? Por quê? Porque ele está na sexta bhava a partir de Súria. Vamos dizer o seguinte: o Sol está aqui, contando até aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, estando na sexta, ele estaria totalmente no movimento retrógrado dele. Agora, eu disse o seguinte, né? O planeta ele poderia ficar na quinta casa, que seria aqui, ou então na nona casa, que seria aqui, e seria possível dele ficar retrógrado. Se ele estivesse na sexta, na sétima, na oitava, com certeza o planeta estaria retrógrado, né? Isso só seria possível para os 3 planetas que são extraterrestres, quando eu falo isso, vocês vão pensar em homenzinhos verdes, né? Então nós vamos colocar como planetas superiores, né? Planetas superiores são os planetas que estão do lado de fora da órbita que fica entre o Sol e a Terra, tá? Então isso colocaria o Marte, né, colocaria o Júpiter e o Saturno, né, como planetas possíveis para ficar retrógrado. Nós não vamos considerar Plutão, Netuno, Urano, né, esses planetas, porque não que nós não saibamos que eles existam, ou que a astrologia ignore eles, porque eles estão, né, só não estão aqui configurados para aparecer, mesmo porque não esses planetas, depois da mudança de era, né, da mudança de Yuga, na nova ordem cósmica, né, na nova ordem do sistema solar, esses planetas passaram a não ter tanta importância assim como eles teriam anteriormente, né, antes da mudança da era, né, da era que atualmente nós estamos na era de Kali, né? Mas enfim, isso é uma história bem longa, né? De que quem está administrando o sistema solar, né, fez uma mudança aí, né, por quê? Porque os seres humanos passaram a ter menos tempo de vida, né, no máximo 120 anos, né, anteriormente os humanos viviam muito mais tempo, né, milhares de anos, então naturalmente esses planetas, né, como Plutão, Urano, Netuno faziam muito mais sentido, né, coisa que atualmente na nossa velocidade, né, a velocidade que nós estamos vivendo, né, a realidade que nós estamos, está muito veloz, né? Então esses planetas, como são muito lentos, né, ficam 20 anos num signo, 12 anos num signo, eles acabam realmente não tendo importância. Eu estou falando de Plutão, Urano e Netuno. Mas a questão aqui é o seguinte: como eu disse, né, um planeta ele poderia ficar na nona bhava a partir do Sol e ele poderia entrar em movimento retrógrado, porque isso dependeria bastante dos graus em que ele estivesse na nona casa. Por exemplo, eu estou dizendo amanhã, o planeta Júpiter começa o movimento retrógrado dele à noite, né, mais ou menos, né? Mas é importante dizer que ele já está em movimento estacionário, tá? O movimento estacionário de um Graha e diz exatamente como a palavra está dizendo, ou seja, ele está estacionado, ele está parado, né? Ou seja, ele não está avançando nos graus dele, está parado. E eu estou observando aqui que ele está parado desde o dia 30, né?
Na verdade, o que ele ficou parado mesmo foi a partir do dia 4, tá? Pelo que eu estou vendo aqui. Até mais ou menos o dia 10 ele fica em movimento estacionário, né? Quer dizer, o que que significa isso? Só para a gente entender, né? Vamos dizer que um carro ele entra em velocidade de cruzeiro. Entrar em velocidade de cruzeiro, né, para quem não sabe, é quando um veículo ele atinge a rotação dele, né, o RPM dele, né, na rotação por minuto, com a questão do câmbio, né, ou seja, a marcha que ele tá acionado, né, ele entra numa média muito econômica, né? Ou seja, é quando o veículo ele consegue fazer o máximo de velocidade com o mínimo de esforço e mínimo de gasto de combustível. Aí se diz que ele entra em velocidade de cruzeiro, né? Uma velocidade econômica, uma velocidade onde ele desenvolve muito bem, sem gastar muita energia, sem gastar muito combustível, né? Então é a velocidade de cruzeiro dele, né? A velocidade normal dele. Agora, essa velocidade normal, né, que quando ele está em movimento direto, né, ele faria, ele está sempre, né, mas agora, por exemplo, ele parou o movimento. O que significa isso? Que um carro ele pode estar indo muito rápido, de repente ele começa a mudar de marcha, né? Ele estava na quinta, vai para a quarta, vai para a terceira, vai para a segunda, e vai para a primeira. Até que ele. Então, quer dizer que ele vem reduzindo a velocidade dele até que ele estaciona, ele para, né? E aí, quando ele para, o que, que ele faz? Ele engata a marcha ré, ele dá a ré. Então, ele estava indo no movimento direto, né? Ou seja, ele estava na quinta, foi para a quarta, foi para a terceira, foi para a segunda, foi para a primeira marcha, até que ele entrou em um ponto morto. Eu tenho, provavelmente você tem carro automático, né? Você sabe o que eu estou falando. Mas quem tem carro mecânico, né, funciona assim. Tá? E aí o carro ele estaciona, né, então ele fica parado, né? Quando ele fica parado, para ele engatar a ré, né, é lógico, você precisa parar o carro para engatar a ré. Tá? Por isso que ele precisa parar, estacionar para ele engatar a ré. Aí ele começa a retroceder. Retroceder significa o seguinte, de que anteriormente ele estava com 27 graus 1 minuto, 27 graus 2 minutos, 27 graus 3 minutos, só que agora ele começa a reduzir a longitude dele, né? Então ele começa com 26,58, 26,57, 26, e aí ele vai indo na velocidade retrógrada dele, aumentando cada vez mais, ou seja, ele, aí na velocidade retrógrada dele, porque num carro, o movimento de ré, ele só tem uma velocidade. Tá? Isso depende do acelerador, né? Ou seja, quanto mais se afunda o pé, mais rápido ele vai. No caso aqui do planeta retrógrado, acontece uma coisa similar, ou seja, ele vai entrar, ele vai aumentando a velocidade dele conforme ele sai desse movimento estacionário e começa a ir muito mais rápido em marcha ré, até que chega a uma velocidade muito parecida com aquele que ele estava quando ele estava indo direto, em movimento direto para frente, né? Então ele entra naquele movimento que ele chama de Shakta, né? Ou seja, o movimento máximo de potência que um planeta pode atingir. Por quê? Porque ele estaria numa posição estratégica em relação ao Sol, que é a fonte de energia principal, né? Naturalmente, ele vai. O que é interessante aqui, né? Porque o planeta, quando ele entra em movimento retrógrado, é possível, né, que as pessoas tenham planetas retrógrados no mapa delas, né? E que caso isso ocorra, nesses planetas, eles não estão agindo de forma normal, né, digamos assim, tá? Eles estão numa circunstância bastante complexa, né? Bastante diferente da normalidade, assim, né? Então, muitos fenômenos, né, estranhos, né, muitos fenômenos que são bastante interessantes vão ser observados, né, a partir de hoje, né, até fevereiro, justamente porque esse planeta começa a entrar em movimento retrógrado amanhã, né? É claro que as pessoas que tivessem planetas em touro, né, em Vríshaba, seriam muito mais atingidas do que pessoas que não tivessem planetas aqui, né? Essa é uma coisa importante, então, aqui, né, gente? Inclusive de que nas escrituras se comenta, não, que
Uma coisa interessante, né, que tem na astrologia védica é justamente uma coisa que a gente chama de chá de bala, né? Chá de bala é um conjunto de cálculos matemáticos astronômicos que é extremamente necessário, né, para você entender a força que que os planetas, né, estão operando, né, qual é a potência que ele está operando, porque é comum, né, um planeta está muito forte, outro está mais fraco, o que significa naturalmente que os assuntos que esse planeta rege seriam muito mais potentes, seriam muito mais impactantes, muito mais interessantes, importantes, ou seja, a pessoa dá muito mais importância, né, para esses assuntos que esses planetas regem do que para aqueles assuntos que os planetas estão fracos, né? Geralmente esses planetas que estão fracos causam problemas dos assuntos que eles regem, né? Então é isso que aconteceria, né? Agora, a questão central ali, né, do chá de bala que eu estou me referindo aqui, na questão do movimento retrógrado, né, é que existe, a palavra chad significa seis, né? Bala significa força. Então é um conjunto de seis forças somando, né? Porque cada uma dessas seis forças é um conjunto de forças, tá? Ou seja, é preciso fazer vários tipos de cálculos separados para chegar a uma dessas forças. Aí você tem outro conjunto de cálculos e vai chegando a seis conjuntos de cálculos, seis resultados, e daí você soma esses seis resultados e você vai ter o total, né, do chá de bala que indica ou se o planeta está forte ou fraco. Mas a questão aqui é de que, especificamente, num determinado. Num dessas forças, né, do chá de bala, numa dessas seis forças, é uma força conhecida como Chesta bala. Tá? Chesta significa justamente movimento ou velocidade. O que quer dizer que o Chesta desses grahas, né, quando eles estão em movimento retrógrado, fica muito poderoso o número dele, né? A força dele, né? A força retrógrada dele, né? Aumenta muito esse número, o que quer dizer que realmente esse planeta fica potente, né? Por isso que a gente diz que ele está Shakta, né? Porque ele está com muita potência, né? O fato de ele estar potente não indica que ele está positivo, né? Que ele está gerando efeitos positivos, né? E nem também que ele está gerando efeitos negativos. Significa simplesmente que ele está potente. Agora, se ele vai fazer resultados potentes, positivos ou negativos, aí já é uma outra história, né? Aí isso depende, da relação que a pessoa tem com esses planetas que porventura ficariam retrógrados, né? Bom, gente, vamos ao que interessa, né? O que interessa realmente é o que está aqui na. A gente estava falando na última aula do Naishargika, né, que na verdade é o PDF número 14 do nível 1, tá? É interessante notar que eu observo isso, né? Tem muita gente, né, que eu vejo aí mundão afora, né, que fala sobre astrologia védica, né, mas que eles ficam bastante só no básico aqui, né, que seria o nível 1 que a gente tem aqui, né? E aí, né, é como se tudo já estivesse ali, né? Mas na verdade aquilo é uma fração, né? É um fiozinho de cabelo, é uma poeirinha, né? Do início do conhecimento, né? Porque o conhecimento, na medida que você vai avançando, as técnicas, né, da astrologia védica vão se tornando cada vez mais complexas, né? Naturalmente isso vai acontecendo, mas não é só aqui, né? Qualquer segmento de profissão, o conhecimento que exista, né, no mundo, né, ele tem um universo por trás ali de informações que você poderia assimilar, que você poderia aprender, né? A diferença aqui é que nós estamos lidando com o karma de seres humanos, né, dos seres humanos, né? A diferença é só essa, só essa. Mas enfim, vamos lá, né? O que que nós estávamos vendo? Nós vimos provavelmente, se não me engano, eu vi ali na última aula, no mês passado, nós vimos o Naishargika, ou seja, a inter-relação que existe entre os grahas de acordo com o Lagna que aparece, ou seja, de acordo com o ascendente que apareceria, né, de acordo com a primeira bava, o primeiro signo que aparecesse na primeira casa, né, toda a relação dos planetas mudaria, né, justamente porque aquele signo seria regido por um planeta específico, né? No caso aqui, nós estamos vendo especificamente a constelação de Mácara, que é Capricórnio, né? Eu vou grifar aqui.
Se Màcara, né, ou seja, se Capricórnio estivesse no Lagna, estivesse no ascendente, seria naturalmente regido por Shani, né, regido por Saturno. E o que colocaria, então, na oitava bava, a constelação de Shinra. Shinra é regido por Súria. A oitava bava, e qualquer planeta ou qualquer signo que esteja na oitava bava, é considerado imediatamente o pior dos casos, né? Ou seja, o planeta que vai gerar mais efeitos dramáticos, mais efeitos ruins, vai ser o planeta que rege a oitava bava, tá? Claro, né? Você vai ter a sexta, né? Você vai ter a 12ª, você vai ter até outras bavas, né? Que também vão ser maléficas, mas não tanto quanto a oitava, tá? Então, portanto, o Sol aqui é um graha inimigo, tá? Ele está colocando aqui como um inauspicioso. Aqui nós temos o Chandra, né, regendo a sétima bhava, tá? Ou seja, Karkataka, Câncer, é a sétima bhava, e nós temos uma situação aqui. Porque, naturalmente, nós temos a circunstância de que Chandra, né, que é o regente da sétima, o regente de Câncer, né, ele é um Shubhagraha, tá? O Shubhagraha, quando rege uma bhava kendra, ele torna os resultados dessa bhava inauspiciosos ou ruins. Agora, só que tem um efeito aqui que ele é complexo, tá? Porque ocorre que dependeria se o planeta. Veja bem, nós temos uma coisa aqui que é importante, de que a primeira vista, né, a primeira impressão, né, e a primeira qualificação da Lua seria de que ele é um planeta benéfico. E um planeta benéfico não quer dizer que ele faça bem, né, mas simplesmente de que ele é caracterizado como um planeta benéfico, que a gente chama de Shubhagraha. E tem Papagraha, que é planeta maléfico, mas também o planeta maléfico não faz mal também, né? Pode fazer mal, mas pode fazer bem, e vice-versa, ou seja, um planeta benéfico pode fazer coisas boas e coisas ruins, né? Mas é simplesmente uma forma de nomear o planeta, né? Agora, o que eu estou falando aqui em relação à sétima casa, que é da Lua, né? A Lua é naturalmente um planeta benéfico, mas que, dependendo da fase da Lua que você nasceu, tá? Ou seja, se você nasceu muito próximo dos dias, ali para uns 5, 6 dias, 5 dias, vai, depois da Lua Nova ou antes da Lua Nova, a Lua seria considerada um planeta maléfico. Se você nasceu perto da Lua cheia, né, você teria a Lua como um planeta benéfico. Agora, isso pode mudar, então, os resultados da sétima casa, porque aqui ele está dizendo que o planeta é neutro, ou seja, a Lua, para uma pessoa que tivesse a constelação de Màcara, esse planeta seria neutro, né? Ou seja, a Lua seria neutra. Ele neutro quer dizer o quê? Que não é nem bom nem ruim, né? Ele é médio, ele está no meio, né? Mas só que nós temos esse fenômeno que eu estou comentando, ou seja, se a pessoa nasceu perto da Lua Nova, esse planeta seria maléfico e a regência dessa casa seria positiva, ou seja, os resultados dessa casa seriam favoráveis, tá? Agora, se ele tivesse próximo da Lua cheia, né, ele seria um planeta benéfico e tornaria os resultados da casa ruins. Vejam só, não sei se deu para entender, porque eu estou, como se estivesse embaralhando as cartas, né? Embaralhando tudo, e aí confunde tudo as questões aqui, né? Justamente porque está falando de benéfico, maléfico, e faz bem, faz mal, e aí a cabeça fica toda confusa. Mas a questão é que a distância que você tem no seu mapa, a distância que existe entre o Sol e a Lua, ou seja, o número de casas que separa o Sol da Lua, é que vai determinar se você nasceu perto da Lua cheia ou perto da Lua nova. O que tornaria, então, essa sétima casa para uma pessoa que tem Màcara no Lagna, ou Capricórnio no Lagna, tornaria os resultados positivos ou não, né? Agora, tem uma outra coisa aqui que é interessante. Ocorre que existe o Naishargika original, né? O Naishargika original diz respeito a um grupo de planetas que é comandado pelo Sol, pela Lua, aliás, que é comandado pelo Sol, mas que está dentro do grupo dele a Lua, Marte e Júpiter, né? Então tem 4 planetas desse lado e tem 3 planetas do outro,
tá? Que é o Shani, né? O Saturno, o Shukra, o que é Vênus e Budi, né? Mercúrio. E esses planetas, eles são inimigos entre si, né? E que o fato, então, de um planeta reger a primeira bava, ser Saturno, e um planeta que rege a bava oposta a ele, que é a sétima, ser regido por um planeta que é inimigo dele, torna essa casa ainda mais difícil. Então, aqui, essa neutralidade, né, que era uma coisa que dependeria bastante, né, dessa questão da lua cheia, da lua nova, tem uma tendência, né, extremamente negativa já, né? Logo na saída, ele já nasce com uma espécie de estigma, né, de ter a tendência a dar mais efeitos ruins do que efeitos bons. Tá? Depois ele fala também, né, do Mangal, e aqui ele fala que o Mangal regeria a quarta e a 11ª, e ele tornaria o Mangal inauspicioso. Depois nós vamos ver isso. Aqui ele fala que Budi vai reger a nona e a sexta e vai ser auspicioso. O Guru vai reger a terceira e a 12ª, vai ser inauspicioso. O Shukra vai reger a quinta e a 10ª, vai ser muito auspicioso. E o Shani, que é o Saturno, né, que já é o regente da primeira casa e vai reger também a segunda, ele vai ser auspicioso. Vamos dar uma olhada aqui no mapa para a gente entender essa questão aqui. Vamos ver aqui, ó. Aqui está. Aqui nós temos o. Não liguem para os planetas. É como se os planetas não estivessem aqui. Tá? Vamos olhar só para os signos, tá? Não para os planetas. Então, no signo, na primeira casa, aparece Mácara, Capricórnio. Nós falamos que Súria regeria a oitava. Aqui está a Shinra regendo a oitava. Uma coisa interessante, né, é que, naturalmente, a questão do Sol aqui, né, ele é fundamental. Por quê? Porque, dependendo de onde o Sol estivesse, né, a questão aqui é interessante que existe uma coisa que é importante entender. O planeta Saturno, na astrologia védica, ou então vamos chamar de mitologia védica, tá? Para a gente entender melhor. É claro que lá na mitologia grega, né, na mitologia romana, até em outras nórdicas e tudo mais, os nomes são diferentes, as histórias são diferentes, e a interpretação também. Mas a questão aqui é de que a relação histórica, né, dos planetas, né, porque esses planetas são personalidades, né, ou seja, são pessoas, né, como nós, de que estão numa determinada existência, né, numa determinada realidade interdimensional em algum lugar desse universo, né, e eles têm um reflexo, né, nos planetas, né, porque os planetas refletem a consciência desses dessas personalidades aí, que seriam esses devas, né, esses deuses aí. Agora, a questão é a seguinte, de que o Saturno, ele seria o filho do Sol, tá? O Shani é o filho do Sol, tá? É uma história longa, tá? Quem quiser conhecer mais vai ter que assistir o vídeo ali do Shani, que tem 500 mil capítulos, vai ficar o resto da vida assistindo aquele troço. Mas, enfim, ali ele explica bem, porque ali ele explica que o Saturno é filho do Sol, mas eles não são amigos, né? O Saturno e o Sol, eles não são amigos, apesar de ser pai e filho. Porque o menino, ou seja, o filho, né, o Saturno, o bichinho era brabo, né? O bichinho, o bichinho não se dobrava. O bicho era teimoso que nem não sei o quê. E entrava em discussão com o pai toda hora, né? Então, ficou meio confuso ali a relação entre pai e filho, né? Então, essa poderia ser, né, uma das questões relacionadas com a questão do Sol, ou seja, das pessoas que seriam regidas por Saturno, não tivessem uma relação boa com o Sol, tá? Ou ainda, se você preferir, não teriam uma boa relação com o pai, porque o Sol representa o pai aqui. Em segunda instância, ele representaria, por exemplo, a própria estrutura física da pessoa, a energia vital da pessoa, representaria também, por exemplo, numa segunda instância, né, ou seja, na fase adulta da pessoa, ele representaria a autoridade. Então, é naturalmente que uma pessoa que tivesse Macra teria essas situações relacionadas com o pai dele,
né? Por quê? Porque o signo que é regido pelo pai, que é o Sol, né, está na oitava casa, tá? Por isso, então, ele, é claro, né, isso é uma tendência, né, porque o Sol poderia estar muito bem posicionado, por exemplo, né, e aí não teria esse efeito com o pai, né, ou seja, a relação dela com o pai não seria difícil, né. Depois, como nós comentamos aqui, né, o Chandra regeria a sétima casa, né. Agora, esse fato aqui, né, é uma coisa interessante, porque a sétima casa é uma casa de relacionamentos, né? Na verdade, o que é mais observado na sétima casa é a casa de casamento mesmo, né? O assunto do casamento, que em muitas culturas, né, é uma coisa de vida ou morte, né? Ou seja, tem certas culturas que precisa casar, né? Não pode nem pensar, né, em ficar sem casar, porque é um verdadeiro sacrilégio, né, você não casar, né? Você precisa cumprir a sua função social e tudo, né? Enfim, né, tem toda uma cobrança da sociedade, da família, das tradições familiares, né, para casar, né? E muitas vezes tem que casar com quem não, quem você odeia mesmo, né? Por causa da pressão familiar. Mas a questão aqui que nós estamos falando, né, é justamente de que depende se a pessoa é homem ou é mulher, né? Porque essa relação, se a pessoa é do gênero feminino, ou seja, se ela vai ter que casar com um homem, ou se ela vai ter que, ou se o homem vai ter que casar com uma mulher, ele altera também a relação aqui do mapa da sétima casa, né? Porque daí nós vamos ter uma coisa chamada Graha Karaka, né? Um assunto para outra hora, mas de toda forma, isso depende bastante da questão de gênero aqui, né? A questão do relacionamento e lógico que dependeria da posição que o planeta, que a Lua, né, estivesse, tá certo? Porque o que é importante entender aqui é que a gente não consegue fica escolhendo posição de planeta, né? O planeta ele fica numa determinada posição, aparece um lagna, né? Aparece um ascendente ali por uma questão kármica, né? Ou seja, são resultados, são consequências de coisas que nós fizemos em vidas passadas, né? Então, por isso que os planetas vão estar posicionados numa determinada situação, numa determinada configuração, no momento do seu nascimento, né? Essa que é a verdade. Depois ele falou ali que o Mangal, ele é um planeta inauspicioso, né? Mas por que isso aconteceria? Porque, veja bem, aqui nós temos a regra de que um planeta maléfico, que é o caso de Marte, né, de Mangal, quando rege uma Bava Kendra, e aqui ele está regendo uma Bava Kendra, essa Bava Kendra traria resultados auspiciosos, porque um Papagraha regendo uma Bava Kendra gera efeitos positivos. Essa é a regra. Então, ele falou que é inauspicioso. Por quê? Porque ele também rege a 11ª, né? Então, o fato de ele reger uma quarta e reger a 11ª ainda não seria, digamos, não seria tão dramático, tão grave assim, porque, né, tudo bem, rege a 11ª, que é uma baba ruim e tal, mas rege uma baba Kendra, mas esse fato de ele reger uma baba Kendra e reger uma baba, ele não pode ficar meio equilibrado. A questão aqui, né, é que no Naishargika que eu falei, né, no Naishargika original, que são dois grupos, né, um grupo comandado pelo Sol, no qual Marte faz parte, né, e um outro grupo que é comandado por Saturno, né, então ele não está dentro, não faz parte do grupo inimigo. Então, isso faria com que esse planeta se tornasse inimigo, e o fato de ele já ser inimigo na sua origem, e o fato de ele reger a 11ª, então, retira todas as possibilidades de sucesso, de ter, né, sucesso, de ter resultados positivos da 11ª, tá? Ou ainda, se você preferir, tá? Em determinados momentos da sua vida, quando esse planeta Marte viesse a reger, né, ele poderia gerar efeitos relacionados na primeira e na quarta e da 11ª, dependendo do posicionamento em que ele está. Mas ele já sairia com uma desvantagem pelo fato de ele ser inimigo do regente, que é o planeta Saturno, né? É claro que essas questões todas, né, elas dependem de configuração, né, como é que eles vão aparecer no mapa, né, mas a regra original, né, a regra inicial, né, a regra
a principal regra, que é essa que nós estamos falando, ela tem que ser considerada. Depois, se o planeta está numa posição ou em outra, né, isso é uma outra história, né, mas o que nós estamos falando é que ele tem uma saída estigmatizada, ou seja, ele já sai de uma determinada forma, sendo amigo ou inimigo do regente. Então, a questão é de que, quando um planeta é inimigo do regente, a tendência a ele gerar efeitos ruins é muito maior do que um planeta que é amigo do regente. Essa é que é a questão, né? Nesse caso, como eu disse, o, não é só o caso, né, do planeta ser inimigo, né, porque também que ele rege bavas aqui. O caso da 11ª, que é conhecido como uma bava Trishadaya, tá? E essas Trishadayas, né, elas são consideradas ruins, bavas ruins. Tá? A terceira, a sexta e a 11ª são considerados Trishadaya. Então, portanto, garras que rejam terceira, sexta ou 11ª seriam considerados também, seriam passíveis de gerar efeitos ruins. Depois ele falou do Bud, né? Ele falou que o Bud é um planeta auspicioso, mas aqui nós temos uma situação, porque às vezes parece que a gente entra em contradição, né? Porque, pô, mas Horácio, você acabou de falar, há 5 minutos atrás, que planetas que regessem Bavas do Stana, que é o caso da sexta ou então da oitava, gerariam necessariamente efeitos ruins. Isso é verdade, né? No caso aqui, o Mercúrio ele rege a sexta casa porque ele tem Mituna. Para uma pessoa que tem Macra no Lagna, ela teria Mituna na sexta. Mituna e Cânia, né? Ou seja, Gêmeos e Virgem, é regido pelo Mercúrio, né? Agora, a nona bava é uma bava das mais auspiciosas que existe. Né? A nona bava, ela na verdade, a bava mais auspiciosa no sentido vamos dizer assim, de espiritualidade, de boa fortuna, né, de ser abençoado, né, ter uma boa progressão espiritual na sua vida, um bom aperfeiçoamento, né, ou seja, melhorar como ser humano só é possível quando é, a nona bava está poderosa, né, quando ela está bem empoderada com planetas bem posicionados, né, aí, ou então o regente dela está bem posicionado. Mas que, de toda forma, aqui no Naishargika original, né, o Budi é amigo do Saturno. Então, o fato de ele ser amigo do Saturno meio que elimina o efeito da sexta bava, porque ele rege a bava mais auspiciosa de todas, que é a nona. A nona e a quinta bava, né, necessariamente, quando esses planetas regem a quinta e a nona, são planetas que eles vão acabar sendo positivos para essa pessoa, tá? Essa que é a questão. Agora, então, nós teríamos o efeito que seria, né, considerado benéfico, né, do Mercúrio para uma pessoa que tivesse macra, só que em determinados momentos, porque veja, o planeta ele já está estigmatizado para o bem, ou seja, para gerar efeitos positivos. É diferente de um planeta que ele sai estigmatizado já com um efeito ruim com ele, percebe? É diferente quando um planeta ele sai estigmatizado positivo, ou seja, a tendência dele é gerar efeitos positivos. Então, para reduzir os efeitos positivos até que ele consiga gerar efeitos ruins, é muito mais difícil para esse planeta que é positivo. E aquele planeta que é negativo, mesmo que ele estivesse bem posicionado, é mais fácil para ele gerar efeitos ruins, porque ele já sai ruim. Percebe? Essa aqui é uma questão importante entender aqui, né? Agora, no caso aqui, né, nós estamos, é lógico que você poderia perguntar, mas desse jeito que você está falando, então não pode desprezar o efeito da sexta? Absolutamente, né? Porque nos períodos em que esse planeta vira reger, a tendência, né, a ele trazer, principalmente se houver aspectos na sexta, né, se eu tiver ocupação, ou seja, se tiver planetas ocupando a sexta, não há dúvida, né, que vai ser ruim o período, ou seja, os efeitos, né, adversos, né, da sexta bava viriam a ocorrer naquele período que aquele Mercúrio viesse a reger,
tá? Ou seja, quanto mais positivo o posicionamento desse planeta, o fato de ele reger a nona vai já reduzir o efeito da sexta, né? E mesmo que ele tivesse mal posicionado, os efeitos da sexta não seriam tão ruins como uma pessoa que teria esse planeta regendo a sexta, que fosse inimigo do regente também, tá? É uma confusão dos diabos, né? Mas, mas acho que deu para entender mais ou menos aí a ideia, né? O caso é que Mercúrio é um planeta benéfico para as pessoas que têm o Màcara, o Capricórnio no ascendente, certo? Depois ele falou de quem? Ele falou do Guru, né? Ou ele falou do Guru, o Júpiter. O Júpiter, ele rege duas casas ruins. A terceira, que eu chamei de Trishadaya, né? Eventualmente você vai ver também uma caracterização que eles chamam de Upachaya, tá? Mas nesse sentido de análise, né, que nós estamos falando, nós estamos caracterizando como Trishadaya e a terceira é regida pelo Guru, por Júpiter. E também o Júpiter rege a 12ª, que é uma bava dushtana, uma bava ruim. A 12ª, a sexta e a oitava são consideradas as três bavas mais ruins. Ou ainda, as bavas que são mais possíveis e passíveis de gerar efeitos ruins, né? Quando os planetas que estão posicionados nessas bavas, ou os planetas que regem essas bavas, virem a reger a vida de uma pessoa, as coisas ficam complicadas, né? O fato é de que o Júpiter, além de ele reger duas bavas que são inauspiciosas, a terceira e a 12ª, ainda ele é inimigo do regente. Ou seja, Júpiter e Saturno são inimigos. Então é claro que ali ele está decretado como inauspicioso, né? Porque ele é um planeta que, quando ele vira reger a vida da pessoa, isso é muito ruim, né? Efeitos relacionados aos assuntos ruins da terceira, os efeitos relacionados às perdas, né, aos gastos, né, aos prejuízos da 12ª, certamente virão, né? Naturalmente, e aqui é uma coisa importante, porque nós temos, é o caso de que nós falamos da questão de gênero, né? Porque, naturalmente, se a pessoa fosse uma mulher, ela seria muito mais atingida pelo Júpiter, se tivesse um Màcara no Lagna, principalmente na questão do relacionamento dela, tá? Diferentemente do homem, né? Que se caso ele tivesse Màcara no Lagna, sem Capricórnio no Lagna, esse Júpiter ele não atingiria a área de relacionamento, ele atingiria provavelmente a área financeira, tá? Então é uma coisa importante nós entendermos, né? Primeiro, nós entendemos que as pessoas são indivíduos, né? Ou seja, nós temos que ver caso por caso, não fazer de uma forma genérica, né? Caso por caso. Por quê? Mesmo essa questão que eu estou falando, se a pessoa é homem ou mulher, se caso esse planeta Júpiter estivesse numa circunstância específica, né, numa determinada circunstância, ele geraria menos efeitos ruins. Tá? Depende, tudo isso é circunstancial. Tá? Porque tem vários tipos de efeito, né, como por exemplo o próprio Gaja Keshari, que seria possível, né, de ele reduzir drasticamente efeitos ruins, né? Simplesmente por causa de uma configuração que eles tivessem em relação à Lua, né? Então ele poderia gerar esses efeitos, ou reduzir, né, esses efeitos, ou até mesmo neutralizar esses efeitos, né, dependendo do posicionamento que ele estivesse no mapa de uma pessoa, né? Depois ele falou do Shukra, né? Ele falou do Vênus. O Vênus, aqui temos uma coisa interessante, porque o Vênus ele regeria a 10ª e regeria a 5ª. Ou seja, Vrishabha, que é touro, né? E Tula, que é Libra, seria regido por Vênus. E a 5ª bava, como nós já vimos, é uma bava extremamente. Acabei de falar. Grahas que regessem a 5ª seriam muito auspiciosos, porque, naturalmente, o regente da 5ª bava, né? Seria, sem sombra de dúvida, amigo do regente. O regente da 5ª e o regente da 9ª
sempre serão amigos do regente do Lagna, certo? Agora, tem uma situação aqui. Por quê? Porque o Shukra, o Vênus, ele é um Shubhagraha, é um planeta benéfico. Aí complicou as coisas, porque o planeta benéfico, né, como já foi comentado, quando ele rege Bhavaskendra, quando eu estou falando de Bhavaskendra, eu não estou incluindo a primeira, tá, que é uma Kendra, mas nessa regra, né, de Bhavaskendra, ela só seria aplicável para a quarta, para a sétima e para a décima, que são as três outras Bhavaskendra. A primeira não é contada como Kendra porque ela também é uma tricona, tá? Então, o caso aqui é de que ele é um Shubhagraha e Shubhagrahas, quando regem Bhavaskendra, gera efeitos ruins, ou seja, ele inverte o resultado. Pô, mas aí complicou, né? O que aconteceu aqui? O que aconteceu foi justamente de que o fato de ele ser amigo do regente do Lagna e o fato de ele reger a quinta bava, que é uma bava auspiciosa, e ao mesmo tempo reger uma Kendra e ser amigo do regente, tornou a décima mais para positivo. Mas, ainda assim, muitos clássicos, né, da literatura védica dizem que existiria para ele um efeito Kendra de Pati, né, ou seja, um efeito ruim pelo fato, mesmo que ele fosse amigo do regente, mesmo que ele te regesse a quinta bava, né, ele teria que gerar algum tipo de efeito que teria algum sintoma de adversidade pelo fato de ele ser um Shubhagra e reger uma Bhavakendra. Tá? É claro que nós estamos falando de, como estou falando aqui, dependeria, por exemplo, vamos dizer que esse Vênus, para essa pessoa que tivesse Makara no Lagna, que tivesse Capricórnio no Lagna, né, ela, esse Vênus estivesse numa determinada posição, por exemplo, na mesma posição que ele está aqui agora, tá? Porque de fato, esse daqui que vocês estão vendo é o mapa de hoje, né? 7/10. Então ele realmente está na constelação de Libra, né? Isso, então, seria capaz de reduzir drasticamente possíveis efeitos ruins, aquele efeito, aquele resíduo, né, de Kendra de Pati, né, que eu chamei, mas aqui provavelmente ele não deixaria mais nenhum tipo de resíduo ruim acontecer pelo fato de ele estar ocupando a própria casa dele, tá? Por quê? Porque daqui, nesse caso, ele vai gerar um outro tipo de efeito que é conhecido como Mahapurusha. Quer dizer, o que eu estou dizendo? Que as circunstâncias, né, a configuração, né, de um planeta, ele vai acabar alterando essas regras que nós estamos vendo aqui, porque aquelas regras são as regras iniciais, né, as regras mais incipientes. A partir dali é que a gente vai começar a examinar realmente, né, a partir dessas regras, né, é que nós vamos começar a examinar realmente o que o planeta vai ser capaz de fazer, né? E depois ele falou do próprio Shani, né, do próprio Saturno, né? O Saturno ele é um planeta interessante para uma pessoa que tem a Mácara no Lagna, porque imediatamente ele vai reger a segunda bava. A segunda bava é uma bava que é conhecido como Maraca, tá? Uma bava, Maraca significa a morte, né? Mas só que nós temos uma coisa aqui. Existe uma outra regra que diz que o planeta que rege o Lagna é incapaz de gerar efeitos ruins para essa pessoa, efeitos inauspiciosos. Até um certo ponto, isso é verdade, tá? Quando passa de um determinado ponto, ele não funciona muito bem. Por exemplo, principalmente para as pessoas que são regidas por Mangal, por Marte, que tem Marte, os signos que são regidos por Marte no Lagna, ou que tem um Vrishaba no Lagna. Para essas pessoas, essa regra é um pouco diferente, porque ele regeria Bhavas do Sthana, né? Então ele teria algum efeito colateral também. No caso aqui do Shani, o fato dele reger a 11ª, porque agora ele está na constelação, nesse dia de hoje, né? Ele está realmente transitando pela constelação de Aquário, né? De Kumba. Como eu disse, ele estava em movimento retrógrado, né? Tá vendo? Ele está aqui em movimento retrógrado. O que o torna, né, muito poderoso mesmo, né? O que é interessante notar, né, que eu tenho reparado muito assim, né, é que o povo está ganhando muito poder,
né? O povo está sendo exaltado, né? Quando eu digo isso, eu estou dizendo de pessoas que saíram de comunidades, né? Pessoas que saíram da classe, do extrato mais, né? Mais baixo da sociedade, né? Aquelas pessoas estão brilhando, né? Ou então estão chamando muita atenção, né? Então, o Shane, né, por causa dessa força dele, ele rege, né, essa estirpe social, tá? Por isso que ele está, esse grupo social, né, está bastante forte, né? E vai a tendência é que ele fique cada vez mais forte, porque, como vocês devem saber, os próximos 2000 anos vão ser regidos por Saturno, né? Porque nós estamos entrando, né, na era de Aquário, né? Agora, esse assunto aí, que é um assunto meio esotérico, esotérico por quê? Porque quando você fala de 26 mil anos, né, ou então quando você fala de 2000 anos, né, porque os ciclos cósmicos, né, do nosso sistema solar, né, ou ainda da nossa galáxia, né, da nossa galáxia, na verdade, ele demora 26 mil anos, né, para completar um círculo no zodíaco. O que daria mais ou menos 2100 e poucos anos, 2160 anos para cada um dos ciclos de cada signo, né? Ou seja, cada 2160 anos o nosso sistema solar, ou ainda a nossa galáxia, a nossa Via Láctea, ficaria dentro de um signo. Tá? Nós podemos ver isso de diferentes perspectivas e aumentando até que chegasse na galáxia, né? Então a galáxia também está andando, por incrível que pareça, tá? Ela também está circulando dentro do cinturão zodiacal, tá? É lógico que, né, a questão aqui é que os planetas estão girando num sentido anti-horário, eles estão girando no sentido horário, né? Então tá tudo meio confuso, né? Porque a gente, como está dentro do planeta, né, nós não estamos vendo esses movimentos, né? Só que está acontecendo, né? A questão é essa. Mas nós estamos falando de Saturno e vai parar lá não sei aonde, vai parar uns 26 mil anos. Mas o caso aqui é que ele ficaria 2000 anos, 2000 e poucos anos, né? A galáxia, né? Ficaria dentro da constelação de Aquário, né? Por isso que se diz, né, que nós estaríamos na era de Aquário nos próximos 2000 e poucos anos, né? Porque agora que nós estamos transitando, né? Nós estamos, na verdade, a galáxia saiu daqui, da constelação de Peixes e está retrocedendo. Por quê? Porque os planetas, né, eles estão indo para frente, né? Então eles estão fazendo esse movimento. A galáxia está fazendo esse movimento, está fazendo um movimento contrário. Só para vocês entenderem, né, o que significa horário e anti-horário. Então tem uma engrenagem que está girando para um lado e tem uma engrenagem menor que está girando para o outro lado. Tá? Então são duas engrenagens, né, que estão girando, né, de forma diferente, cada um fazendo um movimento, né, e gerando uma realidade maior, que é a realidade de Aquário, e aqui dentro dessa realidade do sistema solar, que nós estamos no planeta Terra, tem uma outra realidade menor, né? Uma realidade menor que tem uma influência maior de Aquário, né? Sobre essa realidade, que é a realidade do sistema solar que tem a Terra. Tá? Enfim, a questão aqui de Saturno estar, né, aqui, de ele reger, né, a segunda bava, como eu disse, o fato de ele reger também a primeira torna esse planeta auspicioso. Tá? Então, a tendência, né, do Saturno, quando ele vira reger a vida da pessoa, a tendência é que ele gere efeitos benéficos. Tá? Porque, no caso aqui do planeta Saturno, ele não seria capaz de se tornar um planeta maraca, ou seja, ele não poderia matar a própria pessoa, os períodos que ele regesse não poderiam causar a morte dessa pessoa, né? A não ser, aí tem a exceção, né? Aí é que dá aquele, como diz, né? Não passa nem agulha, né? Porque se caso o planeta Saturno estivesse na segunda, ou até mesmo se ele estivesse na sétima, e em conjunção com planetas que são Trishadaya, ou ainda planetas que regem, por exemplo, o Júpiter em conjunção com Saturno, tá? Ou o Júpiter em conjunção com Marte, tá? Ou
Júpiter com o Sol, por exemplo, em conjunção, na mesma casa, né? Aquele período seria indicado como um período maraca, tá certo? Ou seja, gente vai morrer ali. Agora, você vê, né? Isso é tenebroso dizer, né? Provavelmente, se tivesse no YouTube, já teria sido derrubado. Mas o caso aqui, né, é que essa é uma coisa extremamente previsível e inexorável. Finalmente, então, não, Saturno ele é o último planeta aqui da lista, né? Agora, só que não, o problema é que a gente já passou do tempo. Então vamos dar um tempo aqui para perguntas, se tivermos perguntas. Temos perguntas aqui? Dúvidas? Bom, eu demorei bastante hoje, né? Porque a gente fez olhou ali as efemérides. Mas agora nós vamos ter a constelação de Cumba, né? Para observar aqui. Só vamos dar uma olhada aqui, dar um adianto, já que a gente não tem perguntas aqui. Vou colocar esse planeta aqui, esse signo Pra- de. Oi, fala. Acho que a Iris quer fazer uma pergunta. Ah, pois não, pode falar. Pode abrir o microfone, Iris. Pode falar. Oi, professor, boa noite. Eu até tinha inscrito no chat. O que o senhor tem a dizer quando ocorreu o encontro entre Saturno e Rahu? Eles vão se esbarrar. O senhor poderia dar algum spoiler, falar alguma coisa sobre isso? Eu não sei, meu som, eu não entendi direito. Saiu meio ruim o som. É, ele tá um pouquinho abafado, Iris. Tenta aumentar um pouquinho o É volume alguma para. coisa de Saturno com Rahu que ela falou. Ela escreveu, professor, o que o senhor tem a dizer quando Saturno encontra Melhorou. Rahu? Melhorou, Tá melhor. melhorou. Quando Saturno encontrar a Rússia, poderia falar algum spoiler do que o senhor acha que possa acontecer, dar algum spoiler? Sim, depende de onde que eles estão se encontrando, tá? Porque o Rahu, ele é um planeta complexo, com certeza, né? Ele é um planeta maléfico, com certeza, mas ele depende da disposição dele. Ou seja, depende de onde está o dono da casa onde ele está posicionado, tá? O que eu estou dizendo aqui? Vamos dizer, tá, que o Saturno, sei lá, me fala aí qualquer posicionamento aí que você quiser aí, fala qualquer um que na conjunção que você É um queira. posicionamento que vai ocorrer mesmo em 2025, né? Ah, Porque tá, Saturno não, sim, vai sim, sim. ficar direto e Ainda Rahu vai. tá indo Sim, para Aquário. então, nesse caso depende do Júpiter, tá? Dependeria dele, tá? Porque durante a transição que eles fizerem, né? Porque veja bem, aqui nós temos que entender uma coisa. Cada pessoa vai ter um posicionamento de planetas nos signos dela no mapa dela, certo? Isso é uma coisa. Se caso a pessoa tenha, por exemplo, planetas em peixes, que é esse caso que você está falando, né? Caso a pessoa tenha, ou seja, a constelação de peixes, não interessa onde esteja a constelação de peixes, tem planetas, certo? Tem planeta lá. Para essa pessoa, ela seria muito mais intenso essa transição que você está falando, ou seja, o encontro de Saturno com Urano, para uma pessoa que não tivesse esse signo ocupado. Percebe? Se a pessoa não tem esse signo ocupado por planetas, é claro que os efeitos para ela vai ser quase que imperceptível. Né? Por quê? Porque não tem planetas ali. Né? Agora, se essa pessoa tiver planetas na constelação, eu estou falando no mapa natal dela, tá? É isso que eu estou dizendo. Se no mapa natal dela, né, ela tiver peixes ali, é lógico que isso vai ser duro para ela, vai ser difícil, porque são dois papagrahas, são dois grahas maléficos que vão entrar ali. Se tiver planetas ali, esses planetas vão ser duramente atingidos por esses dois planetas maléficos, certo? Agora, é uma coisa importante aqui, mas aí ainda ficou meio vago, por quê?
porque poderia haver ou não, né? Mas aí nós temos que ver justamente onde está esse peixe, qual é a casa que vai ser atingida, né? Se esse peixe ele está, esse signo de peixe, se ele está numa posição estratégica ou não, né? Tudo isso ele precisa ser avaliado, né? Ou como eu disse, se tiver planetas ali, piora para a pessoa, tá? Mas muitas vezes também, não, essa posição de peixes, né, por exemplo, nós estamos falando especificamente de uma transição de Saturno, do encontro de Saturno com Rahu, né, a partir de 2025, é o que ela falou. Então, caso isso acontecesse, né, é preciso ver também se esses planetas são benéficos ou são maléficos para a pessoa, no caso o Saturno, né, se ele é benéfico ou maléfico. É preciso verificar o posicionamento em que está acontecendo isso em relação à lua natal também, tá? Tudo isso ele vai aumentar ou vai reduzir o efeito para aquele indivíduo, tá? A não ser, é claro, né, que porque tem gente que é muito salvador da pátria, salvador da humanidade, né? Aí, ó, a humanidade vai ser atingida por Saturno. Ou então aquela coisa, vai abrir um portal, não sei, aquelas coisas. Papo esotérico, né? Mas o caso é que cada um está tentando ver o teu lado, né? Cada um está tentando defender o seu interesse, né? Então, o problema da humanidade é justamente esse, né? Só pensar no próprio umbigo, né? Isso só acontece no nosso planeta. Só no nosso planeta, porque uma vez perguntar, ver uns extraterrestres aqui, né? No planeta, né? Essa é história real, tá? É conhecido meu. E aí os caras foram abduzidos, tá? Os caras, viu uma nave, botou sabe aquelas luzes que puxam o carro lá para cima e leva o carro lá para cima? Aí foi parar lá numa nave mãe, assim, sabe? Aí quando os caras saíram, né? Aí saíram dois bonitão, assim, porque tem ET feio e tem ET bonito, né? Nesse caso eram dois bonitão, assim, 2 metros e pouco de altura, tudo bonitão. Aí eles falaram, não, sai aí, né? Não, porque eles não falavam a mesma língua, mas eles mandou os caras sair do carro. Aí depois que os caras meteram um capacete nos caras para começar a conversar, aí o cara, ele era testemunho de Jeová, né? O marido dela, né? Era bem fanático, assim, pastor, na verdade, era um pastor da Jeová, né? Então, Jeová, né? Aí, pastor, então multiplica a força, tá? O caso é que o cara, ele perguntou assim, né, pro extraterrestre, assim, aí falou assim, mas vocês são demônio? Vocês são demônio, né? Vocês não são coisa de Deus, né? Daí o cara, assim, demônio? Como assim, demônio? Não, demônio não, a gente não é demônio. Mas onde é que estão os demônios, né? Os demônios? Ah, os demônios, gente ruim, não. A gente prendeu tudo aí no planeta Terra, tá tudo aí. Os demônios todos do universo, a gente prendeu tudo aí. Tá tudo guardado aí, cara. Não sobrou nenhum lá fora, só tá tudo aqui. E a gente se fazendo aqui de santo, não sei o quê. Ah, eu sou do bem, eu sou espiritual, eu acendo incenso, eu canto mantras, eu faço yoga, eu sou do bem. Mas não é, não é nada disso, não existe isso aqui nesse planeta, né? Por quê? Porque a nossa mentalidade é uma mentalidade egoística, né? E as outras espécies, né, todas, na verdade, na natureza, assim, né, existe uma simbiose, né, na natureza, fora do planeta Terra. A natureza, né, a própria natureza, ela é simbiótica, né, faz com que todos os seres eles interajam, né, e nenhum faça a predação do outro, né, a não ser que seja da natureza mesmo, né, tipo um leão comendo um veado, alguma coisa assim. Mas fora isso, né, os seres vivos eles estão sempre se harmonizando, né, ele tem uma simbiose, só menos o ser humano. O ser humano, o ser humano é diferente, porque o ser humano quer destruir tudo. Ele, ele quer, ele quer escravizar todo mundo, né, ele quer controlar tudo, né, e ele quer que todo mundo se exploda, né, para ele se dar bem.
né? Então, essa que é a questão aqui, né? Então, enquanto a gente tiver, né, essa questão do egoísmo, nós não vamos conseguir evoluir, né? Essa que é a questão, né? Mas, gente, vocês estão vendo que eu não gosto muito de ser humano, né? Mas é por isso que diz que a gente vai ficando cada vez mais isolado, né? Vai ficando cada vez mais antissocial. Porque você vê os absurdos que o ser humano faz, não é possível um negócio desse. Por que os caras estão fazendo isso? Aí você vai ver, quando você vai conversar com o cara consegue te explicar. E consegue até te dar um motivo racional, lógico, tem um sentido naquela ação. Você acredita nisso? Mas, gente, então nós só conseguimos fazer esse Lagna aqui hoje, mas eu estava falando do Kumba, né, que também é regido por Shani, tá? Então nós vamos ver já o Kumba no próximo capítulo. Lembrando então para nós tomarmos bastante cuidado com o seu marido nesse período, ou então com a sua prosperidade, tá? Até janeiro, né? Pensando assim, principalmente, né? Nessa aqui, não do marido, porque não dá para dividir o marido, mas na verdade nossos planetas eles dividem, então, porque isso daí é uma coisa cristã, né? Mas enfim, na próxima semana, então, nós vamos ver os posicionamentos de uma pessoa que tem Kumba no Lagna, tá certo? Pessoal, temos mais perguntas? Então eu vou subir esse vídeo aqui lá para o YouTube, para o pessoal já ter acesso. E aí, quando é que nós vamos ter a próxima? No mês que vem, né, Simone? No começo do mês que vem, da primeira segunda-feira do mês de novembro, a gente já vai ter a outra live. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, qualquer novidade, então, a gente avisa nos grupos, né, Simone? Hoje nós não pudemos fazer. Peraí. Hoje nós não pudemos fazer o YouTube, mas na próxima a gente vai fazer com certeza. Pessoal, uma boa noite então para todo mundo e até a próxima. Qualquer coisa avisa a gente aqui, hein, Grande? Obrigada. Obrigado a você, gente. Até mais.